Salmo 42. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, aqui podendo fazer nesse momento essa transmissão, meditando um pouco na Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá graça, nos capacita, Senhor, a transmitirmos a Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Continua conosco, nos abençoando a cada um dos que nos assistem nesse momento, que participam conosco dessa transmissão, daqueles que estarão assistindo posteriormente também, abençoa, guarda o teu povo, Senhor, livra do mal, livra de enfermidade, abençoa, Senhor, a tua igreja, dá graça, Senhor, para os teus servos, abençoa a nossa nação também, abençoa, Senhor, guardando, livrando de todo mal, repreendendo esse mal contra a nossa nação, contra os demais países também. O mundo todo está sofrendo, Senhor, com esta praga, com essa pandemia. Repreende esse mal, Senhor, dá vitória, Senhor, que todos saibam que só o Senhor é Deus, que o Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Continua conosco, visita o teu povo nesta noite, ó Deus, abençoa todos os pastores, obreiros que estarão também transmitindo a tua palavra, abençoa, Senhor, os obreiros do campo eclesiástico do Ministério do Ipiranga, o pastor presidente, nosso pastor setorial também, José Gomes, a sua família, abençoa, Senhor, os demais obreiros, os demais irmãos, Senhor, para que eles continuem, Senhor, com saúde, caminhando na Tua presença. Dá graça, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor, guarda, livra de todo mal. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando aí agora. Nós gostaríamos de fazer uma leitura nessa noite no Salmo 42. Nós vamos ler o versículo 5 por enquanto. Salmo 42, versículo de número 5. E depois eu vou ler também o de número 11, que os dois tratam mais ou menos aí do mesmo assunto. Diz assim: Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E o versículo 11 do mesmo Salmo 42 diz: Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Esses dois versículos que falam praticamente a mesma coisa, né? Fala sobre aflição de alma, porque estás abatida, ó minha alma. E nós estamos vivendo dias e muitas pessoas estão com as suas almas abatidas, com suas almas temerosas, com suas almas angustiadas ou aflitas, não é? Pessoas ansiosas, pessoas que estão aí sofrendo por conta de toda essa situação, muitas até deprimidas, não é? E tudo isso gera um problema, gera uma tristeza, gera uma incerteza, e nós queremos falar um pouquinho sobre essa questão hoje, né? E a gente tem, assim, bastante relatos na Bíblia de pessoas que sofreram com esse tipo de problema. E um clássico, né, que a gente sempre vem à mente quando fala sobre a alma estar abatida, sobre uma situação deprimida, uma situação de angústia, de tristeza, de preocupação excessiva, nós lembramos do profeta Elias. Elias, ele foi um homem extremamente corajoso. Nós lemos lá no primeiro livro de Reis, né? Eu vou até abrir aqui a Bíblia para me falar certinho. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, no capítulo 18, Elias ele ali enfrenta 450 profetas de Baal. A maioria dos irmãos conhecem a história, conhece a passagem,
um homem que ali sozinho se dispôs a enfrentar 450 profetas de Baal, e Deus ali lhe deu vitória. E Elias, ele mata esses 450 profetas de Baal a fio de espada. E no capítulo 19 nós vemos ali um triunfante Elias, um vencedor Elias, um homem até aqui de sucesso na sua empreitada, se depara com uma situação totalmente diferente. Elias, ele é ameaçado por Jezabel, né? Nós podemos ver no capítulo 19, no começo do capítulo 19, a Bíblia fala que Jezabel, ela faz uma ameaça a Elias por ele ter matado ali os profetas de Baal, e ela manda um mensageiro a Elias dizendo que ele seria morto, né, por quanto aconteceu essa situação dele ter matado os profetas de Baal, que no dia seguinte ele estaria morto como os profetas de Baal tinham morrido, né? Ele recebe uma ameaça de Jezabel. Jezabel, ela era rainha, né, de Israel na época, era esposa de Acabe, e quando Elias se depara com essa situação, a reação de Elias, humanamente falando, foi surpreendente, porque um homem que havia acabado de lutar contra 450 profetas de Baal e vencê-los, ele se sentiu acuado diante da ameaça daquela mulher, da ameaça de Jezabel, e ele foge. Elias foge, não é? E quando nessa fuga ele para num certo lugar, e a Bíblia diz que ele deseja a morte. Então veja a rapidez e como ele sai de um, vamos dizer assim, se a gente traçasse aqui um gráfico, né, de um ponto alto de vitória, de conquista, de sucesso, ele despenca lá embaixo numa situação de medo, angústia, de depressão, onde ele chega até perder a vontade de viver. E muitas vezes nós vemos pessoas passando por situações assim, não é? Às vezes, talvez até muitos de nós já enfrentamos situações desse tipo. Em um momento quando estávamos ali felizes, alegres, caminhando na presença de Deus, e de repente acontece alguma situação que nos coloca para baixo e nós nos entristecemos, desanimamos na caminhada e por vezes chegamos até a perder a vontade de viver, né, como Elias fez aqui. Mas acontece que quando Elias ele se deita ali, um anjo ele aparece ali para Elias e traz ali alimento, né? E dá uma ordem para que ele levantasse e comesse aquele alimento. Elias estava ali entregue, vamos dizer assim, e o anjo vem e lhe traz uma comida. A gente pode ver isso aqui nos versículos aqui. Eu vou ler aqui a partir do 4 do capítulo 19, só para a gente entender bem aqui. E ele se foi ao deserto, né, depois que ele foi ameaçado por Jezabel, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que Elias ele deseja a morte, ele chega até a orar a Deus pedindo para que ele morresse, para que Deus o levasse, porque ele já não queria mais aquela situação na vida dele. E no versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Né? Elias vai lá, come aquela comida que o anjo trouxe, e ele volta a deitar e dorme novamente. E aí no versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aí Elias levantou novamente, terminou de comer e de beber aquela comida, né? E aí ele partiu até o Monte Horebe, o Monte de Deus. É interessante que muitas vezes quando nós estamos nessa situação de tristeza, de angústia, essa situação de depressão, né?
Muitas vezes nós não enxergamos o trabalhar de Deus ao nosso redor. Muitas vezes nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Foi o caso de Elias. Por quê? Veja bem, ele come ali uma comida que o anjo lhe trouxe, um pão, água. Com a força daquela comida, a Bíblia diz no versículo 8 aqui do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, que Elias ele caminha até Horebe, dali de onde ele estava, 40 dias de caminhada. Com a força daquela comida, eu repito, Elias caminhou por 40 dias. Então, veja bem, em situação de tristeza, de angústia, de alma, muitas vezes nós não enxergamos os milagres que Deus vem fazendo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não consegue contemplar ao nosso redor aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Por exemplo, estamos vivendo agora momentos difíceis, a gente bem sabe disso, não é? Um momento diferente para todo mundo, uma situação onde nós estamos aí extremamente preocupados por um inimigo microscópico, um vírus, né, uma doença que está aí assolando a humanidade, que está matando muitas pessoas e a população assustada de uma forma geral, compreensível essa posição. E por outro lado também uma situação onde as pessoas não estão podendo trabalhar, as pessoas estão tendo que ficar em casa, muitos já chegando a situação difícil financeiramente falando, por conta de não ter o seu trabalho, não ter o retorno do seu trabalho. E tudo isso vai somando, vai acarretando na vida da pessoa. E a pessoa vai ficando preocupada, vai ficando preocupada. E ela não consegue ver muitas vezes que Deus tenha sustentado em meio a toda essa situação. Quantas pessoas que não estão perdendo a vida, e por mais difícil que seja, o Senhor tem nos conservado, tem nos guardado. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, né? Me enviaram uma mensagem com algo escrito ali, uma foto, falando sobre a morte do presidente do Banco Santander. A filha desse presidente fez uma declaração, né? E ela dizia alguma coisa parecida com isso, mais ou menos assim, que eles, apesar de serem uma família milionária, né, uma família que não faltava recursos financeiros, porque o pai dela era o presidente do Banco Santander, ele morreu por conta do coronavírus, né, do Covid-19, buscando algo que é de graça para todo mundo. Ele buscava o ar. Ele queria respirar e por falta de poder respirar, ele morreu. E ela conclui essa mensagem dizendo, e o dinheiro ficou em casa. Então, muitas vezes, quando nós nos entristecemos, nós deixamos de ver aquilo que Deus tem feito ao nosso redor. Quando olhamos para os nossos familiares, para os nossos e nós podemos contemplar todos com saúde no meio dessa situação difícil, quando nós podemos ter aqui as nossas casas, nós estamos em casa, querendo ou não, numa situação confortável, pela misericórdia de Deus, Deus tem provido alimento para nós, não tem faltado comida na mesa. Então veja que, por mais difícil que a situação seja, nós precisamos enxergar tudo aquilo que Deus tem feito ao nosso redor. Mas o problema de quando a nossa alma fica angustiada ou ela se entristece demais, nós deixamos de contemplar aquilo que Deus tem feito. Imagina Elias, veja a sequência de milagres que ele não percebe. Ele está ali debaixo de um zimbro, né, desejando a morte por conta da ameaça de Jezabel. Um anjo do Senhor vem servir Elias. Veja, começa a ver a sequência de milagres. O anjo vem, traz pão, traz água,
diz para ele levantar e comer, que o caminho seria longo. Elias vai lá, come um pouco, toma um pouco, deita de novo e volta a dormir. Aí o anjo vai lá, toca nele outra vez, levanta Elias, porque o caminho é longo. Aí Elias vai lá e come aquele pão, toma aquela água, e a Bíblia diz que com a força daquele alimento, Elias caminha 40 dias até Horebe. Ou seja, sempre quando a pessoa entra numa situação de angústia, de tristeza ou de depressão, um dos primeiros pensamentos que vem à sua mente é se Deus verdadeiramente é com ela, é se Deus verdadeiramente é na vida dela, é se Deus está contemplando aquele momento que ela está vivendo. E aqui no caso de Elias, além de Deus ser com Elias, Deus estava com Elias. Por quê? Sustentando o anjo do Senhor ali, o sustentando, o ajudando na caminhada. Só que tudo isso era obscuro para Elias. Ele vivia isso, mas não enxergava isso. Então o que eu quero dizer? Que muitas vezes quando nos angustiamos, quando nos entristecemos, nós enxergamos somente a nossa tristeza e deixamos de contemplar as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E esse é um problema. Por quê? Porque quando nós perdemos o foco daquilo que Deus já fez e do que Ele ainda pode fazer, a gente mergulha num mar de tristezas. E isso, por ser um mar, metaforicamente dizendo dessa forma, né? Isso nos afoga, isso nos traga, tira os nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, e nós ficamos presos, trancados naquela situação. E aí nós temos que reagir. Por quê? Porque Deus ele continua no controle de todas as coisas. Elias, quando ele chega até Horebe, ele acha ali uma caverna e se esconde lá dentro. Talvez ele pensou que, olha, aqui para mim é o fim. Aqui para mim já não tem mais o que eu fazer. Aqui para mim é o fim da linha. Ele era ali, ele dava claras evidências que ele era um profeta cansado, que já não estava disposto a fazer mais nada e esperava ali pela morte. A verdade é essa. Elias passa por essa situação. E a Bíblia diz que ali Deus ele vem e se apresenta a Elias na caverna, né? E ele começa a conversar com Elias. E ele diz para Elias, olha, veja bem, Elias era alguém que estava desistindo, né? Elias era um desistente. E Deus vem até Elias ali e fala, olha Elias, o negócio é o seguinte, eu quero que você volte, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai chamar Eliseu para te ajudar no teu ministério. Quer dizer, para pensar, qual que era a visão de Elias? Desistente, desanimado, para morrer. O ponto de vista de Elias era esse. E qual que era o ponto de vista de Deus? Levanta, porque você tem muita coisa para fazer ainda. Olha que contraditório. De um lado, alguém querendo desistir e Deus enchendo Elias de trabalho. Muitas vezes é o que Deus deseja fazer conosco. Deus ele nos deseja acrescentar coisas nas nossas vidas, no nosso ministério, mas a nossa tristeza impede a gente de ver, de contemplar essas coisas. Nós ficamos mais focados na nossa tristeza, na nossa angústia, na nossa decepção, nessa angústia, nessa tristeza de alma, que nos tira a visão de tudo ao nosso redor, de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus já nos deu, de tudo aquilo que Deus já nos proporcionou, de Deus estar nos sustentando em meio a essa crise, em Deus estar nos dando saúde em meio a toda essa diversidade, em Deus estar colocando alimento na nossa mesa. Eu fico imaginando agora quantas pessoas que não estão um olhando para o outro, sentado à mesa talvez, sem ter o que comer. E Deus tem sido misericordioso para conosco. Por quê? Porque Ele tem sustentado, Ele tem cuidado, mas essa tristeza, ela faz com que a gente só enxergue o fundo do poço. A gente só consegue olhar para baixo.
E Deus aqui está dizendo, Elias, olha para cima, olha para aquilo que eu tenho por fazer ainda na sua vida. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Você tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer. E é esse tipo de situação que a gente não pode aceitar, nós precisamos reagir. Então, a Bíblia, ela nos dá muitas receitas para isso. Porque o que causa essas situações de tristeza? Muitas vezes oposição, né? Elias, ele teve oposição de Jezabel. Apesar de Elias ter tido coragem para enfrentar 450 profetas de Baal, como eu já falei, ele temeu a ameaça de Jezabel, de uma mulher. Quer dizer, ele luta contra 450 homens armados, mas teme a ameaça de uma mulher. Então por aí já começa uma coisa meia difícil da gente entender. A frustração de Elias, o medo, a angústia. Elias achava que só havia sobrado ele, e Deus, depois que dá todas aquelas tarefas a Elias, ainda diz, olha, ainda eu guardei 7.000 homens, 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos a Baal e que não se renderam às ordens de Acabe. Ou seja, Elias achando que ele era o último, só sobrou eu. Deus falou, não, tem mais 7.000 ainda. Quer dizer, Deus, ele sempre tem algo novo para nós. Deus, ele sempre tem uma situação nova para nós. E sabe como é que foi o fim de Elias? Como que Elias, ele é tirado daqui? Ele é arrebatado. A Bíblia diz que carruagens de fogo vêm e tomam Elias ali e o levam para o céu. Veja que coisa maravilhosa que Deus tinha reservado para Elias. E muitas vezes nós não conseguimos ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que a oposição, a frustração, a angústia, o medo, esses sentimentos, eles tomem conta do nosso ser. Por quê? Porque nós precisamos reagir. Né? Nós temos que confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos garante em diversas passagens que Deus é aquele que Ele nos fortalece, que Ele nos sustenta, que Ele é socorro presente na angústia. Então a gente não pode ceder. E como eu citei aqui o caso de Elias, não somente Elias, mas tantos outros homens de Deus que passaram por situações semelhantes. Quando a gente olha também para a vida de Moisés, Moisés foi um homem que viveu 40 anos ali no Egito, criado ali aos pés de Faraó. Tudo que havia de mais moderno naquela época, Moisés conheceu, os melhores ensinadores, o que havia de novidade naquele mundo antigo, Moisés, ele teve acesso a tudo aquilo. E de repente Moisés se vê numa situação onde ele mata um egípcio, ele oculta o corpo, ele tem que fugir da terra do Egito para um deserto, e por ali ele passa 40 anos. E 40 anos ele fica nessa situação, e aí depois ele aprende com Deus. Foi necessário aquela situação para que ele fosse usado por Deus mais para frente, ali para ser o libertador de Israel na terra do Egito. Se alguém virasse para Moisés lá no deserto e dissesse para ele assim, Moisés, Deus ainda tem uma obra na sua vida, será que Moisés ia acreditar? Será que aquela situação que Moisés estava vivendo ali, ele ia poder imaginar que Deus ainda faria algo grandioso através da vida dele? Muitas vezes a situação de angústia, de medo, faz com que a gente não contemple mais aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E a Bíblia diz, né, eu já falei até desse versículo há poucos dias atrás, que nós, com sabedoria, nunca diríamos que os dias passados foram melhores do que os que estão por vir. Porque quando nós falamos dessa forma, nós condenamos o nosso futuro. É como se nós falássemos assim, olha, Deus, ele não é poderoso para fazer eu viver dias melhores do que eu já vivi. E não é verdade. Deus, ele é poderoso para te surpreender e para fazer muito além daquilo que você espera que ele faça. Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor, a reagir, a buscar Deus de verdade, a andar na presença de Deus, não é? Então nós vemos aqui
que muitas vezes nós ficamos buscando culpados para os nossos problemas. Jó passou por isso. Se a gente lê ali o capítulo 19 de Jó, Jó, quando ouve a acusação dos seus amigos, ele fica se lamentando e buscando culpados. E ele chega até sugerir que Deus era culpado por aquilo que ele estava vivendo, lá no versículo 21. Então, nós vemos o quê? Que muitas vezes, ao invés de ficarmos procurando culpados, a melhor coisa que nós podemos fazer é reagir. E como que nós vamos reagir? É confiar firmemente no Senhor. Porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa vida, ela está posta no Senhor. Quem aqui que consegue imaginar quanto tempo nós temos ainda de vida? Independente de vírus, independente de pandemia, não se morre só por causa do vírus, não se morre só por causa de pandemia. Então, o que, que a gente precisa fazer? O que, que Deus nos ensina, na verdade? O que, que Jesus ensina para nós? A nós vivermos a nossa vida no hoje. Jesus não ensina dessa forma lá no Sermão do Monte, né? Até na oração modelo que Jesus nos deixa do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas vezes nós ficamos angustiados, preocupados com o que vai ser lá na frente, e Deus ele está olhando para nós e querendo saber o que, que nós vamos viver no hoje. Porque existe aí um ditado que diz que o homem gasta a sua vida trabalhando para enriquecer, e depois que ele envelhece, ele gasta a sua riqueza para cuidar da saúde. Ou seja, ele projeta a vida no futuro, não vive o presente, e depois do futuro ele não desfruta porque comprometeu toda a saúde em busca de riqueza. Aí não aproveita nem o futuro, nem as riquezas, porque tem a saúde comprometida. Então a Bíblia nos recomenda: viva o dia de hoje, seja feliz hoje, valorize o seu dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Eu vou saber se eu vou estar aqui amanhã? Nós vamos saber se nós estaremos aqui amanhã? Então nós precisamos se preocupar, viver o dia de hoje. Eu não estou falando aqui de não ter sonho, de não ter projeto, não é isso. Eu estou falando aqui sobre situações que tiram a nossa paz em relação ao amanhã. As incertezas, as aflições, as angústias. Então nós precisamos viver de uma forma onde nós entregamos de fato a nossa vida a Deus. Eu tenho falado aqui desde o princípio que começamos a fazer essas lives, né, que a gente já não pôde mais estar indo ali fisicamente à igreja, ali no templo em si, que a nossa vida pertence a Deus e que nós vivemos para glorificar a Deus. E se for um momento de partirmos, ou se assim Deus quiser, eu acredito que Paulo, não é? Olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Deus me levar, eu estou no lucro. Por quê? Porque eu alcancei meu objetivo. Agora, enquanto eu continuar aqui, eu vou viver. A vida é um dom, é uma dádiva de Deus para nós. Então nós precisamos viver o dia de hoje. E a gente precisa procurar projetar o nosso dia de hoje de uma forma mais feliz. Porque nós ficamos projetando o amanhã, esquecemos do hoje para projetar algo incerto. Para pensar e ver se isso não é, né, confuso, chega a ser louco uma situação dessa. Por quê? Porque nós precisamos focar no dia de hoje. Eu tenho que ser feliz hoje. Se amanhã eu pensar da mesma forma, eu vou ser feliz amanhã. E subsequentemente desta forma, no final das contas, eu vou chegar a um resultado, a uma estatística. Eu tive uma vida feliz. Agora, se eu jogar a minha projeção de felicidade sempre para frente, o hoje passa e eu faço uma projeção de felicidade lá na frente, que eu corro o risco de não alcançar por N motivos. Talvez por falta de saúde, por falta de dinheiro, pela perda de um ente querido ou por qualquer outra situação adversa que está fora do meu controle. Então nós precisamos focar que a nossa vida pertence a Deus. Confiar firmemente no Senhor. O Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei?
Paulo diz lá em Romanos 8, não é? A partir ali no finalzinho de Romanos 8, nem a morte, nem a tristeza, nem a profundidade, nem a dor. E ele cita ali uma série de situações e conclui: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus te ama, se Deus te chamou para ser amado dele, por que viver uma vida angustiada, sendo que Deus tem cuidado de nós? Eu digo por mim, quantas vezes aqui em casa nós passamos situações difíceis e quando a gente olha, passou, Deus tirou. Quantas vezes situações que a gente não sabia o que fazer no dia seguinte em relação ao trabalho. Quantas situações que nós passamos de parar para observar e falar, meu Deus, o que vai ser a semana que vem? E Deus, de uma forma ou de outra, lhe proveu e nós estamos aqui. E eu tenho certeza que na vida dos irmãos também não é diferente. Deus, ele tem provido, ele tem sustentado, ele tem dado livramento, ele tem entrado com providência na hora certa, ele tem dado saúde. Então a gente não pode entrar nessa situação de tristeza, de angústia, de abatimento de alma, para que a gente não perca a visão de Deus na nossa vida, para que a gente não perca a visão daquilo que Deus tem feito, o que ele já fez e o que ele tem feito na nossa vida. Às vezes a gente não enxerga o que está ao nosso redor. Olha para você agora e vê a situação de muitas pessoas por aí. E eu te pergunto, você não tem motivo para glorificar a Deus agora? Você não tem motivo para glorificar a Deus pelo que ele tem feito na tua vida? Então por que essa situação? Nós precisamos ter uma fé firmada no Senhor. Outra passagem, nós orarmos e jejuarmos, não é? A nossa vida, ela é uma vida de relacionamento com Deus. E nesse relacionamento a gente precisa cultivar, né? É como no relacionamento, num casamento mesmo. A Bíblia não compara, por exemplo, o arrebatamento da igreja com a vinda do noivo para buscar a sua noiva que está preparada, adornada. O noivo, ele tem um relacionamento de amor com a noiva, ele tem um relacionamento íntimo com a noiva. Então nós precisamos manter um relacionamento íntimo com Deus, apresentar as nossas angústias, as nossas tristezas a Deus, confessarmos aquilo que for necessário a Deus, para que a gente possa viver verdadeiramente na presença dele. E isso, ela vai tirando esse lugar dessa tristeza, dessa coisa que vai criando dentro da pessoa. Esse relacionamento, ele preenche espaços dentro do nosso peito, do nosso coração. Então a gente precisa ter essa prática, não é? E entregando a nossa vida e o nosso futuro a Deus. Tem uns versículos que são bem conhecidos, não é? Mas eu vou ler aqui alguns, só para a gente embasar isso que a gente está falando, para a gente já caminhar para o fim. Então veja bem, Isaías 53, 4 e 5. Eu vou ler aqui. Versículo 4, versículo 5 de Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus, ele já levou toda a dor, toda a nossa enfermidade, tudo aquilo que poderia trazer miséria nas nossas vidas sobre ele. Hoje nós vivemos uma vida onde nós somos resgatados, comprados por um bom preço, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E através de Jesus nós temos vida. Através de Jesus nós podemos viver para Deus. Eu não vejo... Por exemplo, quando eu vejo as epístolas de Paulo, eu não vejo um Paulo abatido, um Paulo angustiado.
Paulo não, ele vendo o final da sua vida, ele sabendo do fim que lhe aguardava, Paulo declarava: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora eu sei, eu espero a coroa da justiça que já está preparada. Ou seja, ele vivia uma vida com os olhos fitos na recompensa que Deus já lhe havia preparado. Ele não estava preso às situações ou às condições desse mundo. Ai, amanhã eu vou morrer. Lembra de Pedro quando estava preso? A Bíblia diz que quando o anjo vai lá libertar Pedro, ele estava ali com 4 quaternos de soldados, né? 4 soldados de cada lado dele, e com um algemado ainda com ele. E a Bíblia diz que quando o anjo chega lá para tirar Pedro da prisão, sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Como é que alguém dorme sabendo que vai ser morto no dia seguinte? Fala para mim. Como é que alguém consegue deitar e dormir vigiado por 16 soldados, amarrado alguns deles, sabendo que só passar o feriado da Páscoa ele seria executado? Como é que alguém dorme numa situação dessa? Tá aí uma pergunta boa para fazer quando a gente chegar lá no céu, chamar Pedro e falar: Pedro, vem cá, me explica uma coisa. Como é que você dormiu na noite anterior, onde queriam te executar? Onde a sentença já havia sido proclamada contra você, a sua pena já havia sido dita ali, era só esperar virar o dia para você ser morto. E o que acontece naquela noite? Deus envia um anjo, e o anjo vai lá e tira Pedro daquela prisão. Então, irmãos, o que é impossível para Deus? Fala para mim. O que é impossível Deus fazer por você, pela tua vida? Existe alguma coisa impossível para Deus fazer? Claro que não. Agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Mas para isso, sempre que Deus vai agir na vida de alguém, isso principalmente no Antigo Testamento, nós lemos muito isso, Deus ele tinha um requisito. Põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Deus não gosta de falar com gente prostrada. O anjo, quando foi dar comida para Elias, qual foi a ordem dele? Levanta-te. É para comer e para se levantar. Então a gente precisa confiar em Deus a tal ponto, sabendo que Ele nos dá a vida, que aquilo que iria nos assolar, o peso da culpa, do pecado, das nossas transgressões, como nós lemos aqui em Isaías 53, Jesus já levou sobre Ele. Agora, a partir do sacrifício de Jesus, nós temos vida. E a Bíblia diz que ainda nós temos vida com abundância. Tá? E o outro versículo aqui para a gente ir concluindo, Mateus capítulo 11, versículos, aqui eu vou ler a partir do o 28, o 29 e o 30. Olha, uma passagem muito conhecida também, mas é bom a gente sempre fazer menção. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, para a alma abatida, para a alma triste, para a alma angustiada, Jesus oferece descanso para essas almas. Através de quê? Confiar no Senhor. Vinde a mim, confia em mim. E aqui nós vemos, ó, o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele tira aquele peso de cima da sua vida, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes nós ficamos assim, porque eu já fiz, eu já falei, eu vivi isso, eu fiz aquilo outro, não sei o quê. Se a gente parar para analisar, foi Deus quem fez as nossas vidas. E se Deus fez lá no passado, o que impede Deus de fazer no presente e no futuro? Deus mudou? Eu faço essa pergunta. Deus mudou?
Deus não é como eu, como você. Deus não muda. Quando Deus se apresenta a Moisés lá na sarça, no Êxodo 3, como que Deus se apresenta a Moisés? Moisés questiona, né, Deus ali falando o chamado dele para Moisés para libertar o povo lá do Egito e tal, e Moisés começa a questionar ali meio duvidoso, mas eu vou dizer que quem me enviou? Deus olha para Moisés e fala assim, ó, diga que o eu sou te enviou. Por que que eu sou? Deus se denomina como eu sou. Porque Deus ele é imutável. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de José é o nosso Deus. O Deus de Davi é o nosso Deus. E Deus não falhou com nenhum desses homens. Por quê? Porque eles eram bons ao extremo? Não. Eram pecadores, eram homens que cometeram erros, eram homens que em algum momento falharam, fraquejaram, mas eles tinham algo diferente que era confiar em Deus até o fim. E isso fez toda a diferença na vida deles. A ponto de Deus dizer de Abraão: ocultarei eu a Abraão o que faço? A ponto de Deus chamar Abraão de amigo. E por que não pode ser assim hoje na minha e na sua vida? Por que nós temos que nos entregar para as preocupações, para as tristezas, para os abatimentos? Deus não mudou. O Deus que alimentou Elias e levantou Elias daquela situação é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus que fez Davi ser rei em Judá e em todo Israel é o mesmo Deus que nós servimos. E ele continua sendo fiel. Então nós precisamos levantar a cabeça, glorificar o nome do Senhor e entregar a nossa vida para Deus por completo. Crer que os planos de Deus para nós são melhores do que aquilo que a gente mesmo planeja. E viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque quando nós ocuparmos os nossos corações com as coisas que são de cima, não vai ter mais espaço para angústia, para tristeza, para dor, para faltar perspectiva de vida, para ter medo do futuro. Não, meu futuro está nas mãos de Deus. Minha vida pertence a Deus. Então nós confiamos no Senhor. Nós vivemos para glorificar o Senhor. Nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes e reconhecermos que tudo vem das mãos dele. Amém? Então vamos caminhar dessa forma. Tira essa tristeza do coração, tira essa angústia do coração. Fique sabendo que nosso Deus é aquele que está no controle absoluto de todas as coisas e ele pode fazer muita coisa nova ainda na minha e na tua vida. O Senhor, ele é novidade de vida. Deus, ele é uma fonte inesgotável para todos nós. E ele pode nos surpreender a cada dia. Eu te convido agora para você olhar ao teu redor e ver o que Deus já tem feito na sua vida. Dá uma olhadinha para o teu redor. Dá uma olhadinha do que Deus tem te dado, do que Deus tem te capacitado, o que Deus tem cuidado de você durante todo esse tempo. Dá uma olhadinha. E manda essa tristeza embora, porque ela não pertence nem a mim nem a você. Nós temos um Deus que ele nos dá, nos concede alegria, vida. Tem um versículo que diz, né? A alegria no Senhor é a nossa força. E quando a alegria vem do Senhor, ela não está ligada às circunstâncias que nós vivemos. É uma alegria que a gente não explica. Nós recebemos essa alegria de Deus e nós vivemos dessa forma. Mas está difícil, e está a situação de pandemia, e está a situação de crise, e está dificuldade no trabalho. Existe tudo isso, a nossa circunstância, mas o Senhor nos concede vida. E a vida de Deus é alegria para nós, na nossa alma. Então vamos glorificar a Deus. Vamos aprender a viver glorificando a Deus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz e o adoramos por quem Ele é. Amém? Deus abençoe os irmãos, nós vamos estar orando agora. E se alguém
tem tido esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia, Deus ele é poderoso através do Espírito Santo para te encher nesse momento, para renovar a sua vida, para tirar de dentro de você esse espírito que está causando essa tristeza, essa angústia, essa depressão, e que você possa ser renovado a partir desse momento para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que continua cuidando do Teu povo. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua nos dando graça, nos concedendo vida e vida com abundância, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor, a podermos contemplar a Tua obra nas nossas vidas, a aprendermos a glorificar o Teu nome no dia de hoje, não fazermos as nossas projeções somente para o amanhã, mas aprendemos a viver hoje na Tua presença, a glorificar o Teu nome no dia de hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque é o dia que o Senhor tem preparado para nós vivermos. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Ti, e nós não sabemos o que pode nos suceder amanhã. Mas nós sabemos que hoje nós vivemos na Tua presença, nós caminhamos na Tua presença, nós andamos, Senhor, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, e que a partir deste momento o Teu Santo Espírito possa estar enchendo os corações, alegrando os corações, Senhor, repreendendo toda tristeza, todo espírito de angústia, de tristeza, que saia das vidas em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, para que a alegria, Senhor, vinda de Ti, para que a paz vinda de Ti possa, Senhor, transbordar nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos enche do Teu Espírito, purifica-nos, Senhor, e seremos puros, limpa-nos para que sejamos limpos, Senhor, ajuda-nos nesta caminhada, para a glória do Teu nome. Sabemos que estamos vivendo os tempos difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que possui o controle absoluto de todas as coisas. Dá graça, dá vitória para o Teu povo, Senhor. Continua dando uma noite na Tua paz. Guarda, livra de todo mal. Abençoa a Tua igreja. Protege, Senhor, o Teu povo. Senhor, dá saúde para os Teus filhos. Livra os Teus filhos do mal, de enfermidade. Não deixa faltar, Senhor, a provisão, o alimento na mesa, Senhor, para que cada um ali possa continuar vivendo na Tua presença e sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Assim nós oramos, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a cada um e não dê lugar à tristeza. Põe um louvor aí na sua casa, louve o nome do Senhor, leia a palavra de Deus, viva o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Deus abençoe a todos. Eu saúdo a todos com o Senhor Jesus.